Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre a escala 6 por 1, um tema muito polêmico que vamos avaliar os riscos, os benefícios, né, o que está para acontecer nos próximos dias sobre esse tema que vai impactar a vida de todas as pessoas, dos empregados, dos empregadores. E lembrando você que nos assiste que o nosso programa é um papo, né, que a gente fala sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia, um programa feito para você. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro TV e também nas nossas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. Bom, o tema do programa de hoje, vamos falar sobre a escala 6 por 1 e temos aqui no programa hoje um grande especialista no tema, advogado trabalhista com uma larga experiência no tema, doutor Gustavo Gazarin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer comparecer aqui no Papo Certo, esse programa já consolidado, né, por uma pauta interessante sobre a gestão de empresas, sobre diversos temas que envolvem, né, esse mundo dos negócios. João, falar que eu sou um especialista em jornada 6 por 1 e principalmente na alteração, né, é uma ousadia, porque a gente está hoje trabalhando sobre um tema em que ainda tramita no Congresso, ou seja, requer o quê? Cautela, né? Mas é importante, em cima de uma alteração tão impactante, já se pensar e se discutir, e principalmente, né, se pensar sobre esse tema, por quê? Porque ainda está pendente, né, de uma decisão. A proposta legislativa de alteração da jornada 6 por 1, né, que na verdade, para o público que nos assiste, né, o que seria a jornada 6 por 1? É o trabalho durante 6 dias, né, e a folga no 7º dia, ou seja, muitas pessoas nem percebem isso, e aqui tem uma realidade relevante para se destacar, que muitos entendem, isso não me atinge, porque eu só trabalho de segunda a sexta, mas na verdade aquelas pessoas que fazem uma compensação do sábado, né, ou seja, que trabalham durante o dia, durante a semana, né, de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos, elas são sim também impactadas pela jornada 6 por 1. Na jornada 6 por 1 ou também da virtude da redução da carga horária de 44 para 40 horas? Também, mas aqui entra a outra situação interessante, que os projetos, as propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso até então, ou seja, até 2026, todas elas dispunham numa redução das 44 horas semanais para 36 horas, né? Ou seja, era uma redução abrupta, né? E que se encontravam paradas na gaveta do Congresso Nacional, ou seja, aguardando um julgamento, né, quando esse ano, né, ela acabou sendo pautado, né, pela Câmara dos Deputados, a PEC 221 de 2019, ou seja, a PEC do nosso deputado Reginaldo Lopes, né, que estava aguardando um julgamento. Ela acaba sendo conduzida para a Comissão de Constituição e Justiça em abril deste ano, né? E no final de abril agora de 2026, ela é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça para seguir o trâmite. Quem não tem muita familiaridade com essa tramitação no Congresso Nacional, Os passos, os passos, como é que se desenrola, né, a aprovação de projetos de lei e de PEC, a Comissão de Constituição e Justiça, ela vai fazer uma análise simplesmente quanto à constitucionalidade daquela proposta, ou seja, se não fere alguma cláusula da Constituição. Sendo aprovada, sendo superada essa etapa,
ela vai passar por comissões especiais ou encaminhadas diretamente para o plenário para votação. No caso da PEC 221, né, foi criada uma comissão especial, né, onde seriam avaliados os impactos, né, dessa proposta de emenda constitucional, né, onde, diga-se de passagem, a proposta inicial, né, do Reginaldo Lopes, né, do nosso deputado federal, era de redução da jornada de 44 horas semanais para 36 horas, né, com um prazo de transição de 10 anos, ou seja, esse impacto levaria 10 anos para se concretizar. Tá? Na tramitação na comissão especial, tá? Esse projeto é reunido com outro projeto com uma outra proposta de emenda constitucional da deputada Érica Hilton, né, que é a PEC 8 de 2025, né, e tramitam em conjunto, né, sendo designado como relator na comissão o deputado Léo Prates. Olha só que interessante, durante essa tramitação, o governo federal, o executivo federal, apresenta um PL na Câmara, um projeto de lei, exatamente no teor da redução das 40 horas, para as 40 horas e da jornada 5x2, com folga sábado e domingo. Isso parece um pouco assim que, como nós estamos em período eleitoral, há uma disputa, né, para quem é que foi o dono, quem foi o pai ou a mãe do projeto, para dizer, eu fui responsável, eu fui legislativo, eu fui executivo. Me parece um pouco essa briga para ver quem é que é o pai da ideia, ou a mãe da ideia. João, é exatamente isso que aconteceu, né? O tema, e aqui a gente precisa destacar, ninguém, eu acho, defende que não é legítimo as pessoas desejarem trabalhar menos, né, e receberem mais. Ou seja, isso é um desejo legítimo. Não, acho que todo mundo quer isso. Todo mundo Eu quer. Eu também quero. Né? Trabalhar menos e ganhar mais. Né? Trabalhar menos e ganhar mais. Né? A grande questão que se coloca e o debate imposto na mesa é o momento político para se conduzir essa discussão, né, tão impactante, né, no Congresso Nacional. Então, o que nós tínhamos ali em abril desse ano? Era uma comissão especial constituída para avaliação da PEC, um projeto de lei do Executivo, né, com um regime de urgência constitucional tramitando, né, onde essa comissão especial, ao longo do mês de abril e até o final de maio, fez audiências públicas, conversa com o setor produtivo, conversa com os trabalhadores, né, com representantes dos trabalhadores, conversa com a própria sociedade civil, né, e em um mês ela é pautada para votação no plenário. São duas coisas, acho que uma questão é o momento e a outra questão é a velocidade para um tema tão delicado que vai ter grandes impactos. Né? Não, exatamente. Ela ganhou essa PEC, 221, ela ganha uma tração, ou seja, uma velocidade, né, que poucas vezes se viu no Congresso por uma medida de impacto tamanho. Né? E, inclusive, o muito habilidoso Léo Prates, o deputado relator da PEC na comissão, ele apresenta um substitutivo. O que é o substitutivo? Para quem nos escuta, o substitutivo é um novo texto para ser conduzido para votação. Esse novo texto, na verdade, altera aquela proposta inicial de 36 horas semanais para 40 horas semanais, né, e reduz a jornada 6x1 para 5x2, ou seja, garantindo
uma folga De 2 dias de semana. 2 dias semanais, sendo preferencialmente um deles aos domingos, né? Essa proposta foi exatamente a votada, né, e aprovada na comissão especial, que no dia seguinte é levada a plenário, né, da Câmara dos Deputados, que exige, em caso de proposta de emenda constitucional, uma votação uma aprovação por 2/3 da casa, né, e em 2 sessões, né? Só que conseguem fazer, e aí são questões que quem não está acostumado olha assim, mas que loucura, que absurdo, mas é algo comum, né? Quando há necessidade de dupla aprovação, ou seja, em 2 sessões, as sessões são contínuas. Né? Causa bastante surpresa, mas isso já é uma questão que já foi superada. O próprio STF já disse que não existe nenhuma irregularidade nessa questão, mas foi exatamente isso, ou seja, a primeira aprovação no início da noite e a segunda aprovação ainda na madrugada do mesmo dia, né, sendo aprovado o substitutivo. Essa questão do momento, né, que alguns falam que muitos deputados votaram, né, mesmo não sendo totalmente favoráveis por alguns termos, seja na velocidade, seja no prazo de implantação, mas como é um período eleitoral, ninguém quer ficar com a sua mancha, né, dizendo que não aprovou a redução, né, ou a questão do 5/2, 6/1 para 5/2, no momento de eleição. Ninguém quer ficar com essa mancha aí, né, em época de eleição, porque todo mundo está preocupado em se eleger, né? Não, exatamente. Na primeira votação foi algo em torno de 22 deputados que votaram contra. Na segunda sessão, ou seja, na segunda votação, foi algo em torno de 19, ou ao contrário, 19 e depois 22, né, mas de quase 500 deputados, né? Ou seja, a gente tem aqui uma esmagadora aprovação, onde em conversas com deputados que nesse período aí acelerado de tramitação pelas minhas atividades profissionais, né, e representação em algumas instituições, eu tive a oportunidade de conversar, né, muitos diziam, eu não tenho o que fazer, né, eu preciso aprovar e tentar da melhor forma possível apresentar propostas, né, ou seja, substitutivos que façam de uma forma mais escalonada. E se teve, ao longo desse mês, diversas tentativas nesse sentido. Só que o processo legislativo na Câmara muitas vezes dificulta porque se precisa, inclusive, de votação mínima, né, ou seja, de assinaturas mínimas para aprovação de emendas na a proposta de emenda constitucional, né? Então, apesar dos bastidores ter um movimento bastante forte para se ter um texto diferente do que acabou sendo aprovado, né, que é exatamente essa aprovação, né, de redução para 40 horas semanais e 2 folgas na semana, né, com um curto espaço, eu julgo curto, né, porque... É 1 ano, você falando de implantação? Na verdade, 1 ano para o total da implantação, mas a partir da publicação, né, nós teremos 60 dias, em 60 dias essa jornada já reduz para 42 horas, e as 2 horas de folga semanal já passam a viger, ou seja, em 60 dias a gente já é essa a nossa realidade, né? E 1 ano depois do início dessa nova realidade se tem a redução definitiva para 40 horas. Né? Sabe, eu acho que uma questão que se debate muito, né, que isso vai... trouxe números para nós dos impactos no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vejo quem que vai ser mais impactado para as empresas, né? É o grande ou é o pequeno? Tem aquele pequeno empregador, aquele pequeno empresário, tem 1 funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, uma equipe pequena, né? Eu sinto que talvez ele seja o mais impactado no curto prazo que as empresas maiores. João, aqui tem uma questão que é certa, né? E a gente que está acostumado a lidar com números e com gestão de empresas, a gente consegue verificar quem é que tem mais possibilidade de absorção de aumento de custo, né? O grande ou o pequeno, né? A margem do grande, salvo alguns negócios em que, pela natureza dele, a margem é muito curta,
né? A grande maioria dos grandes negócios tem capacidade de absorção desse aumento de custo, né? Ou de repassar o custo, né? Entenda-se aqui, né, essa absorção de aumento de custo é o repasse do custo, né? Porque, na verdade, todos os estudos realizados, né, nesse período de tramitação das PECs demonstram um efetivo aumento, né, de preços. Ou seja, no final das contas, o benefício, né, do trabalhador de um aumento, um aumento remuneratório, né, em relação ao tempo trabalhado, porque aqui não se mencionou, né, mas essa proposta de PEC ela vai fazer essa PEC ela vai fazer a redução das horas trabalhadas sem mudar o salário, ou seja, o trabalhador ele passa a trabalhar de 44 para 40 horas sem a alteração do salário. Então, efetivamente, o salário por hora acaba aumentando. 10% no caso. Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Não é uma matemática tão absoluta, mas é mais ou menos isso, né? Se a gente for fazer uma conta, grosso modo, mais ou menos isso, né? Mas o aumento de custo, né, por causa do repasse disso, vai ser também sentido por esse mesmo trabalhador, né? Então, existe aqui uma sensação de a curto prazo um benefício, mas a médio prazo, né, o próprio trabalhador pode vir a sentir, né, os efeitos dessa medida. E como é que está hoje, né, a tramitação no Congresso? Aprovada, né, pela Câmara dos Deputados, a PEC 221 foi remetida para o Senado, né, e que o presidente do Senado, né, o senador Davi Alcolumbre, que é quem tem o comando da agenda do Senado para pautar, né, já anunciou publicamente que vai submeter a PEC à Comissão de Constituição e Justiça também do Senado, né, ou seja, não vai ocorrer algo tão imediato, mas ele está aguardando um diálogo, né, com o Executivo, ou seja, com o presidente Lula, né, para ajustes, né, para ver como é que vai ser essa tramitação, ou seja, tem um componente efetivamente político nisso, né? E parece um tema de filme, João, mas veja que interessante, o projeto de lei aquele que eu menciono, que o Executivo, ou seja, o governo Lula apresenta na Câmara, o PL, que apresenta na Câmara com o mesmo teor da PEC 221, que foi aprovada, ele segue lá, né, com regime de urgência constitucional na Câmara dos Deputados, e desde o dia 30 de maio ele está trancando a pauta da Câmara, ou seja, a Câmara não pode votar nenhum projeto de lei até que seja votado o projeto que possui urgência constitucional. E isso, existe aqui uma queda de braço dupla. Quem é, né, o dono político dessa alteração da jornada 6x1? Isso até realmente o efeito pode sair se o governo queria que fosse aprovado através da PL, pode até atrasar a implementação. É que aí entra uma questão do jogo político, né? Veja que a pauta trancada na Câmara exerce um efeito político também no Senado, onde pressiona a presidência do Senado para, daqui a pouco, agilizar a votação. Então, existe um jogo por trás, né, político, que são questões que assim, a gente assiste, né, mas efetivamente quais são os jogos de bastidores que estão ali envolvidos, ou seja, será que efetivamente a manutenção da urgência do PL ela está condicionada a uma votação pura e simplesmente no Senado, ou seja, eu quero pressionar o Senado, ou é o governo federal, o executivo, querendo um protagonismo para utilizar essa bandeira na eleição, né? Então, a gente não sabe se efetivamente
a estratégia, né, do presidente Lula é a questão política eleitoral ou a efetiva aprovação, né? Porque aqui também, sem entrar no mérito de um lado ou de outro político partidário, mas eu acho interessante a gente colocar na mesma para pensar, né? Existem alguns analistas políticos que inclusive referem que talvez uma aprovação breve da jornada 6x1, ou seja, aprovada hoje, né, pudesse ter um efeito negativo na eleição, caso isso impacte um aumento de preços ou inflação imediata. Ah, entendi. Então, ou seja, será que efetivamente a aprovação, por exemplo, no dia de hoje, né, passa a viger hoje, a redução da jornada 6x1, ela vai ter um efeito benéfico ou negativo para a eleição. Né? Então, são diversos cenários trabalhados nos bastidores, né, que muitas vezes passam despercebidos do grande público. Né? Ou seja, o que efetivamente está em jogo e qual efetivamente é a estratégia do governo. Gustavo, hoje todo mundo tem contrato de trabalho de 44 horas. Será necessário alterar o contrato de todo mundo com a aprovação desse projeto? João, na verdade, a alteração do contrato, tá? E aqui a gente entende que é o seguinte, vamos lá, a gente entra um pouco na questão bem prática trabalhista. O contrato de trabalho, o documento escrito aquele, né? Ele é, na verdade, um reflexo do que acontece no dia a dia, né? Formalmente não existiria uma necessidade de tu fazer, né, um aditivo aos contratos de trabalho. Não, né, dos vigentes hoje. Né? Dos novos, com certeza, né? Ou seja, tu não pode mais contratar as pessoas e discriminar ali, né, que a pessoa vai trabalhar 44 horas, porque não é possível. Né? Mas o impacto em toda a questão de folha de pagamento, contábil, isso tudo vai precisar ser adequado, porque efetivamente o que acontece? Quando começar a viger, né, as 40 horas semanais, por exemplo, o divisor para cálculo de horas extras passa a ser 200 e não mais 220. Né? Ou seja, o salário do trabalhador, para se chegar ao valor do salário hora, ao invés de se dividir por 200, por 220, se passará a dividir por 200. Né? Então, uma imediato alteração nos contratos de trabalho de todo mundo, Não é necessário. Não é necessário isso. Mas sim, a contabilidade das empresas terá que fazer toda uma adequação, né, para cálculos de folha de pagamento. Cálculo de horas extras. Cálculo Até de porque horas quando a extras. pessoa fala assim, mas eu trabalho 5x2 e outra pessoa trabalha 6x1. Quer dizer que quem trabalha 6x1 trabalha mais que 44 horas semanais? Não. Né? O que acontece é para a pessoa falar, não, mas que eu trabalho 6x1, eu trabalho mais do que quem trabalha 5x2. A carga horária é a mesma para ambos, os dois modelos. Né? Sim, a carga horária é a mesma. É que, na verdade, existem aqui, são duas questões bastante distintas. Por exemplo, eu posso trabalhar 6x1, né, numa jornada de 36 horas, ou seja, 6 horas por dia. Né? E que 6 vezes 6, 36, ou seja, uma matemática básica. Né? Eu tenho uma jornada 6x1, mas estou dentro do limite da carga horária prevista constitucionalmente no futuro de 40 horas. Só que aqui, né, precisará também ter uma nova engenharia, porque eu não poderei mais trabalhar esses 5 dias seguidos de 6 horas. Né? Ou seja, é um impacto duplo essa alteração que está ocorrendo na Constituição Federal. Né? Fala-se também muito, quando se fala nessa redução de jornada, fala de alguns modelos que foram implementados em outros países, né, nos países de primeiro mundo, digamos assim, da Europa, que teve uma redução de carga horária, mas fala-se muito que lá a produtividade é maior. Fala um pouquinho dessa questão da produtividade, como isso vai impactar, né? Porque se a gente conseguir ser mais produtivo, tudo bem, mas você até trouxe um número, acho que do Estado, como é que levaria, quanto tempo levaríamos isso para poder igualar essa produtividade? Sim.
Na verdade, João, esse modelo, né, de comparativo para justificar a alteração, né, não funciona, porque o que acontece em outros países, né, que tiveram essa redução, né, principalmente realidade europeia, né, tu tem uma produtividade, ou seja, a quantidade de dólares produzido por trabalhador é infinitamente maior, 10 vezes maior do que a produtividade da mão de obra brasileira, né? E aqui eu faço um parênteses, que não é que a pessoa trabalha menos Não, aqui, não, eu não. acho que tem outros fatores que contribuem para Quando isso, se né? fala em produtividade, e aí entra Mas tu- uma questão que também passa despercebido no discurso político, ou seja, falar que vai aumentar ou diminuir a produtividade com redução. A produtividade é o quanto é gerado de riqueza por hora, né? Isso, acho que essa. Não E é que a pessoa trabalha menos, não é que o a pessoa brasileiro trabalha trabalha menos. menos. E isso vai ser, e isso, né, tem influência não só na formação, né, do trabalhador, mas principalmente nos recursos que são disponibilizados e na questão econômica. O quanto é vendido o produto brasileiro, né, no mercado interno, no mercado externo, né? Então aqui a questão da produtividade, ela ganha, né, uma complexidade muito além do olhar puro e simples do custo da mão de obra, né? E aqui, eu repiso, né, existe uma dificuldade de uma análise a tão curto prazo dos efeitos efetivos dessa alteração na Constituição. Ou seja, eu acho que o debate foi muito apressado até aqui, né? Isso merece um olhar muito maior. Por quê, João? Porque, como tu mencionaste, né, há pouco tempo a CDL fez um trabalho excelente, um estudo de impacto econômico dessas mudanças, né? E é um estudo que eles fizeram não só pensando na redução para as 40 horas, como para 36, mas eles fizeram um comparativo. Mas eu vou me ater ao que se tem hoje, que é a questão das 40 horas semanais, né? No levantamento realizado, né, no impacto para o Rio Grande do Sul, o impacto na redução do PIB gaúcho, né, a gente precisaria, para recuperar o impacto que é estimado em 30 bilhões, né, no PIB, um aumento de 4,4% na produtividade, né? Pensem bem, aumento na produtividade de 4,4%. Só que o que ocorre? O quanto, historicamente, a produtividade gaúcha vem crescendo nos últimos anos, né, a gente levaria em torno de 7 anos para a recuperação, né, da perda que se terá, né? Ou seja, é um impacto econômico gigantesco. Claro, isso são estatísticas, são estudos, né? Mas se sabe que com uma margem de erro para mais ou para menos, a gente tem uma assertividade bastante grande, ou seja, o impacto é gigante, É que né? eu tô falando em produtividade, a gente tá falando também de equipamentos, tecnologia, estradas, né? Tipo, quanto tempo leva para transportar uma mercadoria em 1.000 quilômetros na Europa e 1.000 quilômetros no Brasil? Se leva muito mais tempo aqui, porque as estradas, ou é mais caro, muitos pedágios, ou pedágios muito caros, ou estradas muito ruins. Então, isso impacta na Não, produtividade. e comparando com a Europa, inclusive, a infraestrutura de transporte da Europa é férrea, praticamente, né? Algo que no Brasil se tem uma discussão e uma luta para a melhora da malha ferroviária, mas não ocorre, ou seja, nosso transporte é muito mais caro Não, porque é não. essencialmente O ferry dos Estados só piora, né? Porque aqui a Rumo aqui entregou aqui tudo sucateado, né? A questão, a linha ferroviária aqui ficou pior ainda. ficou pior, né? Então, quando se fala nesse comparativo de produtividade Brasil, né, e Europa, é muito desigual, né? Tu não tem como olhar para a realidade europeia e dizer que lá teve a redução e não se sofreu um grande impacto, né? A realidade brasileira, né, infelizmente, é bastante distinta, né? Não, tínhamos um cliente italiano e que
Ele veio para o Brasil, ele pensou até em produzir no Brasil, mas não foi viável, a gente fez um estudo, não foi viável naquela situação, mas ele tinha um parceiro em Novo Hamburgo, para fazer algumas peças finais, assim, de acabamento, né. Os equipamentos que esse parceiro dele em Novo Hamburgo utilizava, os equipamentos, são os equipamentos que estão na disposição histórica lá, que há 40 anos não são mais usados na Itália, que têm máquinas muito mais modernas hoje. Então, só para ter uma ideia, assim, tipo, de uma realidade, né, que até que tem fábricas que usam equipamentos que não são usados há 40 anos na Europa. E quanto isso impacta na produtividade? É muito grande o impacto. Então, eu só quis destacar essa questão, quando a gente fala em produtividade, às vezes a gente está falando de que o trabalhador trabalha, não é menos produtivo, não, é que as condições para aquele trabalho aqui são realidades distintas da Europa ou dos Estados Unidos. João, e quando a gente fala em perder produtividade e se envolve questão de jornada e a vida das pessoas, né, tem uma situação que me causa preocupação. E é uma preocupação com as pessoas, porque talvez uma das formas de se ganhar produtividade mais rápido é com automação, inteligência artificial, né? Ou seja, mecanismos de ganho de produtividade que não envolva diretamente a mão de obra, né? Então, o que acontece? Talvez, né, e espero que esteja errado, né, espero realmente que esteja errado, mas existe uma grande probabilidade de que o impacto a médio prazo dessa mudança legislativa cause uma redução nos empregos, né? Ou seja, por isso eu repisei aquela questão da análise política, né, do momento eleitoral, ou seja, será que efetivamente o governo gostaria que isso começasse a rodar antes das eleições, né? Ou será que é melhor deixar para depois e a gente ver o que faz, né? Porque realmente os sinais que se tem, a estatística, os levantamentos e o estudo conduzem ao quê? A busca de alternativas para o aumento de produtividade e redução de custo, né? A gente fala também de qualidade de vida, né? Aquelas pessoas que têm se locomover, às vezes, de Porto Alegre, da Zona Sul para a Zona Norte, vou botar aí, pode levar até 1 hora de percurso, né? Por uma questão que 2 talvez. horas pode ser. Até 2 horas pode ser. Né? Como é que. Às vezes tem que pegar 2 ônibus, inclusive, né? Às vezes, Sim. conforme for a localização, né? Então, isso é algo que poderia ser enfrentado também, de melhorar a qualidade de transporte e ter efeitos na qualidade de vida das pessoas. Então, tem outros fatores também que deveriam estar sendo verificados, em que o poder público está transferindo totalmente para as empresas e não está assumindo o seu papel responsável, né? Exatamente, existe aqui uma transferência, né, do problema de infraestrutura, né? Uma transferência para a empresa, para o empresário, de um problema que é bastante antigo, né, ou seja, transporte, né, transferindo como se a redução desses 48 minutos ou a redução de um dia de trabalho na semana fosse solucionar todos os problemas da classe trabalhadora, né? E existe algo que não se para pensar, João, mas é importante pensar. Em muitos ramos de atividade falta mão de obra. Então, um debate superficial dizendo que essa redução vai gerar emprego não é verdade, porque se sabe que em muitas atividades falta mão de obra, né? Falta mão de obra qualificada, falta mão de obra especializada, né, com experiência. Isso é uma realidade gaúcha, né, inclusive. Então, o que na prática provavelmente vai acontecer? Eu vou pagar horas extras para o meu trabalhador porque eu não vou ter como substituí-lo, né? Então, o custo só aumenta. E o efeito esse de disponibilizar tempo, né, do trabalhador para ficar com a família, ou para se locomover, ou para estudar,
na prática, muito provavelmente não ocorrerá. Né? O que eu também vejo que nos últimos tempos tem aumentado muito o modelo de contratação via PJ, por empresa. Né, o trabalhador abre lá um MEI, né, ou uma pequena empresa para poder prestar serviços. E isso acaba que ele tem menos direitos trabalhistas, não tem fundo de garantia, não tem férias. Então, corre-se o risco ainda de aumentar essa precarização do trabalhador hoje, do trabalho. Sim. Esse é um risco latente. Está aqui, está acontecendo. Né? E aqui eu faço um ponto bem importante, que eu não sou contra a contratação de autônomo, de pessoa jurídica para prestação de serviço. Né? Eu acho que em determinadas situações é legal, é justo e é viável. Mas o que não pode ser feito, que aí eu acredito que entre a palavra precarização, porque a gente tem que conseguir distinguir situações de contratação de pessoa jurídica, de uma para outra, é eu ter diversos trabalhadores que não têm uma mão de obra especializada ou que não prestem um serviço especializado trabalhando através de MEI. Né? São situações bem distintas, e isso é que existe o grande temor de que ocorra, ou seja, trabalhadores com uma rotina contínua, com uma efetiva, um trabalho subordinado ali, recorrente, né, não eventual, e que não tem uma justificativa legal para ter aquela contratação como autônomo ou como pessoa jurídica trabalhando, né? Então, realmente, aqui existe um grande risco, né? Aquela ilicitude de daqui a pouco eu despedir meus empregados e recontratá-los como MEI, como PJ, como autônomo e etc. Né? Gustavo, e a questão de... Tem segmentos hoje que trabalham naquele modelo 12 por 36. Tem pessoas da área da saúde que trabalham 6 horas e fazem um plantão por semana para fechar as 44 horas. Segmentos que têm uma necessidade de trabalho, modelos diferentes. Como a APEC está tratando essa questão dessas exceções? Aqui entra, Joãozinho, digamos assim, a sabedoria não vou usar sabedoria, mas a habilidade do legislador, que é para o convencimento de aprovações no Congresso. O substitutivo apresentado e aprovado na Câmara, ele traz válvulas de escape para situações como tu relatasse, ou seja, ele tem uma previsão específica no parágrafo, ele incluiu uma previsão específica no parágrafo 2º do artigo 7º da Constituição Federal, que na verdade a gente está falando bastante aqui, mas o que está sendo alterado com a PEC é efetivamente o artigo 7º da Constituição, onde a Constituição traz quais são os direitos e dos empregados, basicamente. Então, o artigo 7º da Constituição teve a inclusão do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, onde o parágrafo 2º refere a possibilidade de ajustes através de convenção e acordo coletivo, da jornada de trabalho, respeitado esse limite de 40 horas, certo? Respeitado o limite de 40 horas. E quanto às folgas, ou seja, as 2 folgas semanais, elas poderem ser diluídas ao longo do mês. Né? É uma inovação bastante interessante, ou seja, ele sugere que tu poderia fazer condensar essa folga, principalmente prevista do sábado, mas que necessariamente não precisa ser no sábado, em alguma semana ou em algum período do mês, através de convenção e acordo coletivo de trabalho, para se fazer uma adequação setorial, ou seja, conforme o ramo de atividade, comércio, hospitais, se conseguir fazer essa engenharia para adequar essa questão.
Os acordos são os acordos coletivos que teve uma grande evolução nos últimos tempos no debate, né, sobre essa questão de de muitas coisas poderem ser negociadas diretamente entre o sindicato dos trabalhadores e as empresas. Isso vai continuar e se isso vai continuar até pode aumentar essas negociações. Existe um movimento bastante grande desde do que se chamou a reforma trabalhista em 2017, né? Porque a reforma trabalhista ele traz uma supervalorização da negociação coletiva, né? Ou seja, daquele acordo realizado entre o sindicato, representante dos trabalhadores e as empresas, ou da convenção coletiva, que é a negociação entre sindicato representante das empresas e sindicato representante dos trabalhadores, né? O que está disciplinado na convenção coletiva a partir de 2017, né, tem uma prevalência, ou seja, ela tem preferência em relação ao que está previsto na legislação trabalhista, salvo cláusulas específicas previstas Que não pode ser exatamente não pode ser mudados. na reforma que não podem ser mudadas, né? Então, ou seja, desde 2017 já se tem essa valorização da negociação coletiva, inclusive um incentivo da negociação coletiva. Com a mudança da PEC, proposta agora pela PEC, ganha mais força a negociação coletiva, porque ela se torna a válvula, uma das duas válvulas de escape para a organização setorial. Ou seja, o acordo e a convenção ele vai poder prever como que se organiza, que se faz essa engenharia para adequar as necessidades do setor do comércio, da questão do setor hospitalar, que é bastante impactado, transporte, segurança, com o menor impacto possível, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Mas vai necessitar uma engenharia gigantesca aqui, ou seja, não se tem respostas prontas. Por que não se tem respostas prontas? Porque depende de um estudo de negócio e atividade, e o Brasil, de um ponto de vista positivo, ele é muito rico na sua atividade econômica, Então, a gente tem aqui muitas realidades. E tu acha que poderá ter um risco de aumento de processos trabalhistas com essa implementação? Vai depender esse aumento de processos trabalhistas, João, do quanto as empresas conseguirem assimilar custo. Como a gente vinha falando, alguns negócios talvez não tenham condições de assimilar essa mudança e não consigam seguir a regra. Esse é o grande problema. É o que tu mencionasse quanto à precarização, ou seja, daqui a pouco eu despeço todo mundo e contrato como MEI, daqui a pouco o que eu paro de pagar horas extras, ou eu simplesmente paro de registrar ponto. Isso é a realidade da grande maioria das empresas? Não, não é. Mas a gente não pode fechar os olhos que existem negócios, e principalmente os pequenos, aqui a gente volta para sensibilizar, os pequenos negócios muitas vezes por uma questão de sobrevivência, de subsistência daquela família que tem o seu sustento daquele pequeno empreendimento, daqui a pouco assumir riscos e até ilegalidades. Não estamos aqui fazendo um estímulo a isso, de forma alguma. A gente trabalha junto, já tem diversos clientes aí que a gente já conduziu e a gente já se conhece, a gente preza pela total legalidade, pelo compliance trabalhista, mas a realidade brasileira é essa, Pode não ser a realidade da maioria, mas sim, existe uma possibilidade de aumento de demandas trabalhistas por conta de ilegalidades que talvez alguns cometam. Ou seja, diferir a nova regra constitucional para manutenção do negócio. Tu mandou que
se aprovada assim como está, né, já teria mudança em 60 dias. Em 60 dias. E talvez muitos negócios não teriam condições de adaptar o seu modelo de negócio em tão pouco tempo, né? É muito difícil, né? 60 dias é algo demasiadamente rápido, né? Tu não tem condições de organizar a escala, de contratar gente ou de readequar modelos de negócio para se manter funcionando, né? Se a gente pega o comércio, por exemplo, que trabalha de segunda a sábado, muitos shoppings funcionam domingo, bares e restaurantes, ou seja, são atividades que falta mão de obra e necessita de uma longa escala para atendimento do público, né? Ou seja, aqui é uma missão gigantesca para conseguir se adaptar num prazo tão exíguo. E tem a questão ainda da prestação de serviços, né? Tipo que hoje, por exemplo, as pessoas que estão de folga têm ainda alguns negócios que funcionam no domingo, né? Que funcionam no sábado. Então, provavelmente, daqui a pouco, o número de serviços disponibilizados em alguns horários e períodos poderão ter uma redução da prestação de serviço. Talvez a quantidade de comércios que estão abertos nos domingos irão reduzir, ou sábado, ou, por exemplo, horários de ônibus, né, de motoristas, já que vão ter uma carga horária reduzida, então, talvez a quantidade de linhas disponíveis, horários disponíveis, também serão reduzidos. Então, tem todo um impacto também na prestação dos serviços que a gente contrata, né, como consumidor, que talvez também vão ter impactos negativos. Sim. Aqui, João, tem a segunda válvula de escape, mas eu acho que a segunda válvula de escape criada pela PEC, que é o parágrafo 3º do artigo 7º, é uma alternativa lenta, porque a alternativa seria para questões bem específicas setoriais, como falasse agora no comércio, e não menciona no comércio, mas seria uma questão a se ver, se ter leis específicas prevendo alternativas, tá? Mas, veja bem, alternativas sempre dentro do limite das 40 horas, né? Então, pode ser que se tenham algumas respostas, né? Mas a única resposta possível a curto prazo é acordo ou convenção, porque a resposta legislativa, se vier a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, né, demora anos, né? Exceto, como tu mesmo mencionasse há pouco tempo, em época eleitoral, né? Ou seja, em época eleitoral, muitas vezes, quando se tem um apelo, né, eleitoral, que se atinge algum interesse, né, E aqui a gente está falando não está falando de um partido especificamente, não, porque em época eleitoral todos os partidos trabalham mais ou menos da maneira parecida, né? Exatamente, João, aqui não tem nenhuma questão de valor ou político partidária, né? É algo que acontece no cenário político brasileiro há anos, independente de qual partido que está no governo, né? Aqui hoje se está tratando dessa alteração de jornada 6x1, né? Mas em outros anos tiveram outras pautas e no futuro também, né, se encontrarão outras pautas. A gente está querendo discutir aqui, né, como são conduzidas as questões, algumas vezes apressadas no Congresso Nacional, né, por um fim exclusivamente eleitoral, né, que não poderia ser assim, né, João? Vamos olhar de uma maneira fria, isso não poderia ser assim. A resposta do legislativo não poderia ser tão lenta como é, e também não poderia ser tão apressada só quando existe um impacto político eleitoral grande, né? Então, tem um descompasso. Um meio termo também, às vezes se demora muito a discussão e nunca é implementado, e tem situações em que é discutido tão rapidamente que o debate acaba não se levando em conta pontos muito importantes para escutar a sociedade, né? Exatamente. A sociedade precisaria debater e se apoderar mais dessas alterações que estão sendo feitas, né?
Porque se a gente fizer uma pergunta pura e simples, seca, para qualquer pessoa da população, inclusive para nós, tu quer trabalhar menos e receber a mesma coisa? Com certeza, vou fechar agora aqui, né? Exato, né? Ou seja, é uma pergunta muito fácil de ser respondida, né? O problema é quando tu faz o quê? As considerações. Tá, vai acontecer isso, mas o impacto econômico vai ser X, Y e Z, né? Então, isso é que falta. A gente estava fazendo um paralelo aqui sobre a reforma tributária, que tem várias críticas também à reforma tributária, mas tem um período de transição até 2032, de uma transição impactante, que talvez, até porque por um período de transição até vai dar muito mais trabalho para ser implementada, mas deu um período para as empresas se adaptarem a essa mudança, né? E numa situação agora da reforma tributária, da questão dessa PEC, né, é de uma redução muito impactante, em 2 meses já tem efeito já. Exatamente, exatamente. Tudo exclusivamente por quê? Por causa de um impacto e de um apelo político, né? Aqui eu ouso dizer que a velocidade da aprovação da PEC, ela ganha um protagonismo na disputa política, né? Esse ano, exatamente porque ele tira um foco do que tem sido as disputas eleitorais anteriores, que é a polarização. Vê bem, João, a gente está tratando de um assunto onde não existe polarização nem esquerda nem direita, né? Então, os candidatos encontram uma bandeira que conduz o eleitor numa direção que foge, né, daquela velha discussão direita-esquerda, né? Então, é uma alternativa para as eleições de 2026, né? Por isso ela ganha, acredito eu, é uma opinião pessoal, ela ganha tanta relevância no Congresso e uma disputa principalmente pelo protagonismo, né? Quem é o protagonista? São os deputados, os senadores, né? Ou o executivo, né? Vão ter desafios também de fiscalização também, né? Como vai fiscalizar isso, essa implementação em 60 dias? Até porque muitas empresas não terão condições de fazer isso, né? Como vai ser feita essa fiscalização? Não, já ouvi notícias de projetos já para contratação de mais fiscais do trabalho, né? Mas não resolve, né? Não é essa a grande questão, né? A gente não precisaria ter um incremento de custo, né? Ou seja, toda vez que a gente aumenta a folha de pagamento do executivo, a gente aumenta custo Brasil, né? Se a gente faz o quê? Se a gente faz as mudanças de uma forma pensada, adequada, em determinados períodos, ou seja, que mitigue esse impacto econômico, a gente não vai precisar fazer um esforço tão grande para fiscalizar, né? Essa é a grande questão, a gente tem que dar alternativas para as empresas, para as pessoas, né, implementarem mudanças legislativas sem ter que fazer um esforço hercúleo para fiscalização. Quando esse esforço para fiscalização é muito grande, é porque talvez aquela mudança não tenha sido feita da forma mais adequada, né, e planejada. Então, talvez sem a discussão, talvez a gente está chegando a algumas conclusões aqui, mas talvez é muito mais a questão do período de implementação. Todo mundo quer isso, talvez, e acho que faz parte da evolução, né? De você pegar a revolução industrial lá, que o pessoal trabalhava 60, 70 horas, eu acho que é a evolução da sociedade de conseguir um pouco aumentar a sua produtividade, trabalhar menos, entregar mais, uma série de fatores aqui eu reforço, que não é questão do trabalhador que não trabalha, mas sim das estruturas e condições da sociedade que vão melhorando ao longo do tempo. Sim. Então isso eu acho que é um debate, o debate é válido, eu acho. Não, o debate é 100% válido, João, mas aqui eu faço uma ponderação muito importante, porque antes dessa alteração da PEC, veja bem, a gente está tendo uma mudança na Constituição Federal, não é uma mudança legislativa qualquer, né? A gente está tendo uma modificação da lei maior, né? Questões setoriais,
já são tratadas de forma diferenciada, ou por lei, ou por acordo e convenção coletiva de trabalho. São diversos setores da economia que já trabalham 40 horas semanais. Né? Por quê? Por previsão de convenção coletiva. E, mais uma vez, por que não se fortalece a negociação? Né? Por que não se fortalece esse diálogo entre trabalhador e empresa? Ou seja, a gente olhar efetivamente para os setores da economia aonde se tem um espaço com pequeno impacto econômico ou com possibilidades de adequação dos negócios para uma jornada de 40 horas semanais ou 5x2 ou até mesmo jornadas menores. Né? O Brasil já tinha mecanismos para isso. A gente não precisava alterar a Constituição. Gustavo, nosso tempo passou voando, como sempre, aqui no Papo Certo, estamos encaminhando para os momentos finais já, então queria te agradecer, né, pela tua participação, pelo teu tempo, né, para compartilhar teu conhecimento e experiência com a nossa audiência, né, e acho que ter mais debates sobre esses temas são fundamentais, até para que se consiga implementar da maneira mais adequada, no tempo certo. Então, queria te agradecer pelo teu tempo, pela parceria de estar participando também pela segunda vez, na segunda temporada do programa. Muito obrigado, João. Eu agradeço. É sempre um prazer vir aqui conversar contigo, conversar com o nosso público, né? E a gente sempre cresce. O debate, né, principalmente sobre esse tema, e se parar para pensar sobre esse tema, é o que vai enriquecer e talvez conduzir a uma solução muito melhor do que a que se tem hoje. Muito obrigado. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores, o Sindiconta, que trabalha na representação dos contadores e de uma sociedade melhor para como um todo. Também a Fortus, que tem uma solução 360 com contabilidade, RH, auditoria, finanças. E também agradecer a nossa equipe técnica que faz tudo acontecer aqui no programa e a nossa audiência, que a cada programa tem aumentado. A gente está muito feliz com a audiência, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas. Ao nosso público que então nos acompanha também pelas redes sociais também, a nossa gratidão. Então, o nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.